Fala galera do YouTube, eu sou o Andy, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo e deixar o seu like. E do YouTube, todo dia, uma nova aventura. Capítulo 9. O duelo à meia-noite. Harry jamais acreditara que fosse encontrar um garoto que lhe detestasse mais do que Duda, mas isto foi antes de conhecer Draco. Os alunos do primeiro ano da Grifinória, porém, só tinham uma aula com os da Sonserina, a de poções. Por isso, não precisavam aturar Draco muito tempo. Ou, pelo menos, não precisavam, até verem um aviso pregado no salão comunal de Grifinória que fez todos gemerem. As aulas de voo começariam na quinta-feira e os alunos das duas casas aprenderiam juntos. Típico, disse Harry desanimado. É o que eu sempre quis, fazer papel de palhaço montado numa vassoura na frente do Draco. Ele estivera ansioso para aprender a voar mais do que qualquer outra coisa. Você não sabe se vai fazer papel de palhaço? Disse Rony, sensato. Em todo caso, sei que Draco vive falando que é bom em quadribol, mas aposto que é conversa fiada. Draco, sem dúvida, falava muito de voos. Queixava-se em voz alta que os alunos do primeiro ano nunca entravam para o time de quadribol e se gabava em longas histórias que sempre pareciam terminar com ele escapando por um triz dos trouxas de helicópteros. Mas ele não era o único. Pelo que Seamus Finnegan contava, ele passara a maior parte da infância voando pelo campo montado numa vassoura. Até Rony contava para quem quisesse ouvir sobre a vez em que ele quase batera numa asa delta montado na velha vassoura de Carlinhos. Todos os garotos de famílias de bruxos falavam o tempo todo de quadribol. Rony já tivera uma grande discussão sobre futebol com Dino Thomas, que também usava o dormitório deles. Rony não via nada excitante em um jogo em que ninguém podia voar e só tinha uma bola. Harry surpreendera Rony cutucando o pôster em que Dino aparecia com o time de futebol de West Ham, tentando fazer os jogadores se mexerem. Neville nunca andara de vassoura na vida, porque a avó nunca o deixara chegar perto de uma. No fundo, Harry achava que ela estava certíssima, porque Neville conseguira sofrer um número impressionante de acidentes, mesmo com os dois pés no chão. Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar. Isto não era coisa que se aprendesse de cor em um livro, não que ela não tivesse tentado. No café da manhã de quinta-feira, deu um cansaço neles falando sobre macetes de voo que lera em um livro da biblioteca chamado Quadribol através dos séculos. Neville praticamente se pendurava em cada palavra que ela dizia, desesperado para aprender qualquer coisa que o ajudasse a se segurar na vassoura mais tarde, mas todos os outros ficaram muito felizes quando a conferência de Hermione foi interrompida pela chegada do correio. Harry não recebera nenhuma carta desde o bilhete de Hagrid, uma coisa que Draco não demorara nada a notar, é claro. A coruja de Draco estava sempre lhe trazendo de casa pacotes de doces que ele abria fazendo farol na mesa da Sonserina. Uma coruja de curral trouxe para Neville um pacotinho da avó. Ele o abriu excitado e mostrou a todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande, que parecia cheia de fumaça branca. É um lembrol, explicou ele. Vovó sabe que sou esquecido. Isto serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Olhe, aperte assim e ele fica vermelho. Ah! E ficou sem graça, porque o lembrol de repente emitiu uma luz escarlate. Você esqueceu alguma coisa? Neville estava tentando se lembrar do que esquecera quando Draco, que ia passando pela mesa da Grifinória, arrancou o lembrol de sua mão. Harry e Rony puseram-se imediatamente de pé. Andavam querendo um motivo para brigar com Draco, mas a professora Minerva, que era capaz de identificar uma confusão mais depressa do que qualquer outro professor da escola, num segundo estava lá. Que é que está acontecendo? Draco tirou o meu lembrol, professora. Mal-humorado, Draco mais do que depressa largou o lembrol na mesa. Só estava olhando, falou, e saiu de fininho com Crabbe Goyle na esteira. Às 3h30, aquela tarde, Harry, Rony e os outros garotos da Grifinória desceram correndo as escadas que levavam para fora do castelo para a primeira aula de voo. Era um dia claro, com uma brisa fresca e a grama ondeava pelas encostas sob seus pés ao caminharem em direção a um gramado plano que havia do lado oposto à Floresta Proibida, cujas árvores balançavam sinistramente à distância.
Os garotos da Sonserina já estavam lá, bem como as 20 vassouras arrumadas em fileiras no chão. Harry ouvira Fred e George Weasley se queixarem das vassouras da escola, dizendo que havia umas que começavam a vibrar quando voavam muito alto, ou sempre repuxavam ligeiramente para a esquerda. A professora, Madame Hooch, chegou. Tinha cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos como os de um falcão. "Vamos, o que é que estão esperando?" perguntou com rispidez. "Cada um ao lado de uma vassoura. Vamos, andem logo." Harry olhou para a vassoura. Era velha e tinha algumas palhas espetadas para fora em ângulos estranhos. "Estiquem a mão direita sobre a vassoura", mandou Madame Hooch diante deles, "e digam, em pé." "Em pé!" gritaram todos. A vassoura de Harry pulou imediatamente para sua mão, mas foi uma das poucas que fez isso. A de Hermione Granger simplesmente se virou no chão e a de Neville nem se mexeu. Talvez as vassouras, como os cavalos, percebessem quando a pessoa estava com medo, pensou Harry. Havia um tremor na voz de Neville, que dizia com demasiada clareza que ele queria manter os pés no chão. Madame Hooch, em seguida, mostrou-lhes como montar as vassouras sem escorregar pela outra extremidade e passou pelas fileiras de alunos, corrigindo a maneira de segurá-las. Harry e Rony ficaram contentes quando ela disse a Draco que ele segurava a vassoura errado havia anos. "Agora, quando eu apitar, deem um impulso forte com os pés", disse a professora. "Mantenham as vassouras firmes, saiam alguns centímetros do chão e voltem a descer curvando o corpo um pouco para frente. Quando eu apitar, 3, 2... Mas Neville, nervoso, assustado e com medo que a vassoura o largasse no chão, deu um impulso forte antes mesmo de o apito tocar os lábios de Madame Hooch. "Volte, menino!" gritou ela. Mas Neville subiu como uma rolha que sai sob pressão da garrafa. 4 metros, 6 metros. Harry viu a cara de Neville branca de medo espiando para o chão enquanto ganhava altura. Viu-o exclamar, escorregar de lado para fora da vassoura e... Bumba! Um baque surdo, um ruído de fratura e Neville caído de borco na grama, estatelado. Sua vassoura continuou a subir cada vez mais alto e começou a flutuar sem pressa em direção à floresta proibida e desapareceu de vista. Madame Hooch se debruçou sobre o Neville, o rosto tão branco quanto o dele. Pulso quebrado. Harry ouviu-a murmurar. "Vamos, menino, levante-se." Virou-se para o restante da classe. "Nenhum de vocês vai se mexer enquanto levo este menino ao hospital. Deixem as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes de poderem dizer quadribol. Vamos, querido." Neville, o rosto manchado de lágrimas, segurando o pulso, saiu mancando em companhia de Madame Hooch, que o abraçava pelos ombros. Assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe, Draco caiu na gargalhada. "Vocês viram a cara dele, o panaca?" Os outros alunos da Sonserina fizeram coro. "Cala a boca, Draco!" retrucou Parvati Patil. Defendendo o Neville!" disse Pansy Parkinson, uma aluna da Sonserina de feições duras. "Nunca pensei que você gostasse de manteiguinhas derretidas, Parvati." "Olhe", disse Draco atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na grama. "É aquela porcaria que a avó do Neville mandou." O lembrol cintilou ao sol quando o garoto o ergueu. "Me dá isso aqui, Draco", falou Harry em voz baixa. Todos pararam de conversar para espiar. Draco soltou uma risadinha malvada. "Acho que vou deixá-la em algum lugar para Neville apanhar. Que tal em cima de uma árvore?" "Me dá isso aqui", berrou Harry, mas Draco montara na vassoura e saíra voando. Ele não mentira, sabia voar bem, e planando ao nível dos ramos mais altos de um carvalho, desafiou. "Venha buscar, Potter." Harry agarrou a vassoura. "Não!" gritou Hermione Granger. "Madame Hooch disse para a gente não se mexer. Vocês vão nos meter numa enrascada." Harry não lhe deu atenção. O sangue palpitava em suas orelhas. Ele montou a vassoura, deu um impulso com força e subiu. Subiu alto. O ar passou veloz pelo seu cabelo e suas vestes se agitaram com força para trás. E numa onda de feroz alegria, ele percebeu que encontrara alguma coisa que era capaz de fazer sem ninguém lhe ensinar. Isto era fácil. Era maravilhoso. Puxou a vassoura para o alto para subir ainda mais e ouviu gritos e exclamações das garotas lá no chão e um viva de admiração do Rony. Virou a vassoura com um gesto brusco ficando de frente para Draco que planava no ar. O garoto estava abobalhado. "Me dá isso aqui", mandou Harry, "ou vou derrubar você dessa vassoura." "Ah, é?"
retrucou Draco, tentando caçoar, mas parecendo preocupado. Harry, de alguma maneira, sabia o que fazer. Curvou-se para a frente, segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e ela disparou na direção de Draco como uma lança. Draco só conseguiu escapar por um triz. Harry fez uma curva fechada e manteve a vassoura firme. Algumas pessoas no chão aplaudiram. Aqui não tem Crabbe nem Goyle para salvarem sua pele, Draco, berrou Harry.